Prezados amigos da internet, queridos amigos do marketing multinível, sobretudo meus irmãos, meus amigos, meus companheiros de jornada, guerreiros e divulgadores da Telex Free. Farei esse boletim extraordinário em face de uma decisão que saiu no Acre. É uma decisão que vou explicar daqui a alguns minutos através desse boletim extraordinário que me comprometi a fazê-lo sempre que entendesse que houvesse alguma movimentação importante ou que carecesse de explicações lá no Acre, eu faria um boletim extraordinário desde que naquele dia, que é o caso de hoje, não houvesse a transmissão da TV Carlos Castilho. Portanto, quem me acompanha já me conhece, mas me permita, meu nome é Carlos Castilho, eu faço parte também da empresa Telex Free e sou um divulgador. Tenho uma equipe chamada Equipe Carlos Castilho e desenvolvemos um trabalho diretamente com a matriz americana já há algum tempo, não tanto tempo assim, como todos sabem, não é? Mas temos desenvolvido esse trabalho, que aliás um trabalho que tem sido motivo de muito orgulho para mim e muito orgulho para a nossa equipe, porque a equipe tem conseguido resultados realmente muito interessantes, não é? Temos desenvolvido um trabalho consistente, importante e com muito suporte. Isso que é importante. Então vamos lá. O meu objetivo é falar da ação civil pública, que teve um andamento, repito, importante no Acre, a meu juízo. A ação civil pública é fruto de uma medida cautelar preparatória, uma ação cautelar preparatória que foi colocada, que foi impetrada, como se diz em juridiquês, pelo Ministério Público do Acre contra Impactos Comercial. Hoje, Impactos Comercial S.A., não mais limitado. Também uma evolução importante da empresa. A Impactos sofreu esse ataque jurisdicional, jurídico, como preferir, no estado do Acre. Sabemos, e não vou repetir aqui, as razões, as fontes, acho que isso é chover no molhado. E não é isso que importa agora. Então a Impactos sofreu esse ataque, não é? E foi paralisada as suas atividades em face da concessão de uma medida liminar, nessa medida cautelar preparatória, que ordenava a suspensão da empresa, né, da Impactos, de atuar no Brasil, e também ordenou a suspensão de nossos contratos. Portanto, estamos impedidos também de executar o nosso trabalho, posto que o nosso contrato é diretamente com a Impactos no Brasil, não nessa nova realidade. Nossa nova realidade foge totalmente disso. No entanto, naquele momento, foi isso que aconteceu. A medida cautelar concedeu, a juíza, né, no caso, concedeu a liminar e suspendeu as atividades da empresa e, por consequência, suspendeu as nossas atividades e a nossa possibilidade de realizar o nosso trabalho. Pois bem, vamos aos esclarecimentos necessários a respeito dessa movimentação no Acre. Desde o dia 23/1 já havia uma movimentação em que o processo estava concluso para uma decisão interlocutória. Então vamos rememorar esse termo jurídico para que fique claro a todos os internautas. Eu sei que para alguns pode ser algo muito basilar, muito básico, e pode parecer uma repetição, mas eu quero dizer a todos vocês, meus amigos, para rememorarmos, para que possamos entender o desdobramento daquilo que falarei mais à frente. Então, é importante sim repetirmos, ainda que essas coisas sejam basilares, para dar o perfeito entendimento, para que ninguém fique com dúvidas a respeito do que está acontecendo no Acre. Não é? Então vamos lá. A decisão, o que é concluso, melhor dizendo? Concluso é quando o processo já reúne todas as condições, documentos, reúne tudo aquilo que o juiz ou juíza solicitou para que se tome algum tipo de decisão. Então ele está concluso, ou seja, está pronto, administrativamente correto, com todas as formalidades atendidas para que o juiz ou juíza
possa tomar uma determinada decisão, proferir uma sentença, enfim, está concluso. Já está lá dentro do gabinete, normalmente é assim que funciona. Concluso quer dizer que já está pronto para ser apreciado pelo juiz. Agora, concluso para decisão interlocutória. O que é uma decisão interlocutória? Já o disse, mas não custa repetir, é um conceito relativamente simples. A decisão interlocutória é uma decisão que não versa sobre o mérito da ação. Não trata de uma sentença que vai definir se o pedido da parte e a defesa da outra parte contrária será apreciado, vai definir se é culpado, se é inocente, se deve ou não deve fazer, né, quando é ação de obrigação de fazer, se deve ou não deve pagar, quando é obrigação, quando existe uma ação, né, de danos materiais, enfim. Não é exatamente, não versa sobre isso, mas versa sobre algo paralelo que corre no processo. Algo que diz respeito aos autos, a um acontecimento interno, mas não o principal, que seria o mérito, que seria o caso em si. Agora, essa decisão interlocutória, ela não muda a decisão final, mas ela pode sim influenciar. Porque uma decisão interlocutória, por exemplo, vou citar um exemplo muito clássico que aconteceu conosco. Lembram-se da questão da inversão do ônus da prova? Nós éramos tratados como consumidores pelo Ministério Público. Daí veio uma decisão interlocutória por parte da juíza que nos desqualificou quanto consumidores. Isso foi importante? Claro que foi importante, foi muito importante. Mas é uma decisão interlocutória que influenciou no andamento do processo. E por que influenciou? Porque a aplicabilidade da lei, do Código de Defesa do Consumidor, mudou por completo. Embora não tenha se definido nessa decisão interlocutória se a empresa é ou não é aquilo que o Ministério Público diz, não se decidiu. Mas teve algo de muito importante com essa decisão. Mudou o eixo da ação, como se diz. Ok? Então a decisão interlocutória é isso. E houve uma decisão interlocutória agora, não é? Com esse novo remédio que a empresa entrou, não é? Para se proteger e nos proteger também. Vamos entender o que foi isso? Pois bem, a juíza tinha determinado que uma determinada consultoria iria fazer, não é, o laudo, a análise econômica de sustentabilidade da empresa, iria estudar o modelo de negócio que a empresa apresenta, ver aqueles laudos que foram juntados no processo, que provam, repito, provam que a empresa é sustentável. Sendo assim, a juíza, evidentemente, não é? Como o Ministério Público precisa, ele, agora com a inversão do ônus da prova, né, provar a culpabilidade da empresa, então a juíza determinou que uma empresa, né, uma consultoria, pudesse fazer essa avaliação, fazer essa análise e trazer para ela elementos contrários. Evidentemente, contrários. Não é? Então isso já diz um pouco do objetivo que viria a ser a contratação dessa empresa. Não é? Ocorre que essa empresa declinou, não é? Ela não quis assumir por alguma razão que não conhecemos. Ela deve ter alegado seus motivos, evidentemente, não é? Ela alegou seus motivos, a juíza acatou, até porque a empresa não é obrigada a aceitar esse pedido, é uma empresa privada, não pública, então ela não precisa necessariamente aceitar, e não o aceitou por alguma razão, talvez porque não tenha quisto mentir nos autos, porque não é fácil querer provar algo que não é possível provar. Uma acusação infundada que não corresponde à verdade. Então essa empresa declinou dessa nomeação. Então ela não aceitou ser nos autos a empresa perita que viesse a analisar a impactos, no caso o modelo de negócio da Telex Free. Muito bem, sendo assim, e o Ministério Público que não consegue provar, porque não tem capacidade, não tem conhecimento, daí a minha certeza de que essa acusação é absurda e inconsequente e irresponsável,
justamente porque o Ministério Público não consegue provar nada. E não há como provar aquilo que é impossível. Não há como mudar fórmulas matemáticas, a genialidade do modelo de negócio dessa empresa. Então, sendo assim, e não conseguindo, o Ministério Público fica só à espreita, esperando a nomeação dessa outra empresa para que possa dar subsídios a ele para atacar a empresa. Sendo assim, e essa primeira empresa, que nem deve ter apresentado nenhum tipo de orçamento, obrigou a juíza a nomear uma segunda empresa. E essa empresa, apesar do segredo de justiça e não ter aparecido nos autos, né, ou pelo menos visível para nós, comuns aqui do lado de fora da justiça, sendo assim, eles foram obrigados a colocar só as iniciais, mas de cara eu já imaginei que era Ernest Young. E, evidentemente, a empresa, sabendo do histórico dessa consultoria, conhecendo profundamente as relações que ela já manteve com outras empresas de marketing multinível, né? Fora do Brasil, não sei se no Brasil, eu tenho conhecimento de um caso fora no Brasil, de uma empresa, outra empresa que tem todo o interesse também de atacar a Telex Free, como outras empresas de marketing multinível, porque nós somos concorrentes em marketing multinível, não no produto. Não é? Porque cada empresa de marketing multinível tem o seu produto particular e a Telex Free não é diferente. Mas o marketing multinível, em termos de marketing multinível, nós representamos sim a ameaça, como eu já disse em análise SWOT, para essas outras empresas. E qual é o risco dessas outras empresas? Perder todos os seus colaboradores que vão para uma empresa mais eficiente, que traga realmente benefícios e progresso para a vida das pessoas, sem a necessidade de obrigá-los a ficar comprando compulsoriamente, não é, os produtos daquela empresa, obrigá-los mesmo, porque senão eles estão fora, se não comprar todo mês, não é? Então, existe, digamos assim, essa vertente concorrencial. Então é natural que essas outras empresas, né, não quero falar delas, acho que é bobagem nisso, deixo a critério de cada um para tomar sua própria decisão, nada contra ninguém. É questão de perfil. Eu, Carlos Castilho, tenho perfil para trabalhar com Telex Free. Não é? Como eu sempre digo, e já copiei de outro internauta, não me recordo quem, já faz tanto tempo. A Telex Free foi feita para todos, mas nem todos são feitos para a Telex Free. Carlos Castilho foi feito para a Telex Free. E se a Telex Free acabar, muito provavelmente eu não faça mais marketing multinível. Muito provavelmente. Não é? Pois bem, a não ser que seja um outro modelo parecido, algo inovador, que de fato tenha sustentabilidade. Mas é tão improvável que essa empresa acabe que né, estamos chovendo no molhado. Pois bem, vamos voltar aqui ao tema principal, que é o que nos interessa. Essa empresa que foi nomeada em função, né, dessa necessidade que a juíza sente, né, para ela basilar a sua decisão, não é, o sentenciamento do pedido do Ministério Público, ela nomeou essa outra empresa. E para se proteger a impactos, através dos seus advogados, entrou com um remédio jurídico chamado exceção de impedimento. Baseado em que? Eu não tive acesso aos autos, mas muito provavelmente baseado na questão da relação que existe entre essa consultoria com essas empresas concorrentes. E aí existiria e existe de fato o perigo de não haver parcialidade na análise. E mais, de eles realmente terem um conhecimento a respeito de um segredo da empresa. Qual é esse segredo? É o segredo econômico do desenvolvimento do marketing multinível. Assim como poucas ou nenhuma pessoa, muito poucas pessoas conheçam a fórmula da Coca-Cola, meu irmão, e está aí no mercado, Telex Free também. Outras empresas tentaram fazer o modelo da Telex Free. E qual conseguiu progredir? Nenhuma, só a Telex Free permanece. Porque existem elementos e questões dentro desse modelo econômico, eu conheço apenas alguns, não a totalidade, que fazem absolutamente a diferença da sustentabilidade. Ora, porque se fosse fácil todos fariam, não é? Então é necessário que se tenha muito cuidado com isso, é um segredo do negócio. E a justiça precisa respeitar isso. E não por acaso corre em segredo de justiça, além de outros elementos, como a questão de quebra de sigilo fiscal, bancário de algumas pessoas.
Mas um dos elementos também é a questão do segredo econômico. Pois bem, diante disso, a empresa entrou com uma exceção de impedimento para colocar em xeque a parcialidade, ou a imparcialidade, melhor dizendo, que essa empresa Ernst Young iria ter na análise econômica da empresa. Portanto, a empresa entrou com esse remédio jurídico, para que não fosse admitida essa empresa nos autos. Okay? Isso é exceção de impedimento. Quando existe uma suspeição, que pode ser de várias matizes, tem vários tipos, pode ser contra a autoridade, contra o juiz, se existe uma relação de parentesco ou amizade ou empresarial de alguma forma, se o juiz tem uma relação com uma das partes, se entra com uma exceção de impedimento. No caso aqui, a motivação nesses autos foi outra, ok? Então, qual foi o resultado? Que andamento saiu hoje naquele processo? Vamos ver? Pois bem, eu não tive contato ainda a publicação porque ela não saiu. Provavelmente ela vai sair amanhã. Não é? E voltarei a abordar o assunto na TV Carlos Castilho, na nossa transmissão de amanhã, que sempre faço às terças e quintas, não é? Eu transmito a TV Carlos Castilho a partir impreterivelmente das 20 horas, excetuando-se quando acontece algum evento, como aconteceu um outro dia, em que nos impeça por força maior. Mas todas as terças e quintas, TV Carlos Castilho vai ao ar em www.tvcarloscastilho.com.br. Tá certo? Pois bem, o que interessa é que houve a declaração de impedimento ou suspeição. Isso eu considero muito importante, porque a juíza ou o juiz substituto, eu acredito que seja a juíza, porque a juíza, por alguma razão, por motivo de férias, não sei, alguma coisa aconteceu, ela está afastada da segunda vara. Isso é muito comum, tá, pessoal? Não há nada de problema aí que possa se levantar, que a juíza saiu do caso, não é nada disso, tá? Então vamos ficar tranquilos que muito provavelmente a juíza continua atuando, continua trabalhando e agora existe um juiz, né, substituto que está na segunda vara civil da comarca do Rio Branco, que é o juiz de direito Marcos Rafael Maciel de Souza. Pois bem, esse julgo, não sei se foi ele, ok? Essa decisão interlocutória, como já estava, pode ter sido deixada aí pela própria juíza e agora veio a publicação, não é? Embora sexta-feira também já estava esse juiz. Não sei se a decisão foi dele, eu não sei te precisar. Vamos aguardar, né, sair a publicação e o saberemos. Essa publicação sairá amanhã, não é? Muito provavelmente amanhã. E o que foi essa declaração de impedimento ou suspeição? O juiz ou juíza acatou o pedido da empresa. A Ernst Young não fará mais análise econômica da empresa Impactos com o modelo de atuação fornecido pela Telex Free. Isso é bom? Claro que é. Ora, se eu tenho uma empresa suspeita que tem uma relação, não é, comercial com alguém ou com outra empresa que tem interesse sim em destruir a nossa, quando eu digo destruir, pessoal, é o mundo dos negócios, é assim. Não é? É o príncipe debaixo do braço, é assim que funcionam as empresas, infelizmente, a grande maioria delas, pelo menos. É o príncipe debaixo do braço e vão aniquilar os concorrentes. Isso faz parte do jogo, ok? Não é? Então, veja, o objetivo foi, de fato, colocar alguém no processo, é o objetivo, melhor dizendo, da empresa, que seja imparcial. E ficou evidente que essa empresa não é imparcial. E a empresa conseguiu provar isso. Então, eu considero uma vitória da empresa por impedir uma injustiça ainda maior, muito além daquela que já está em acontecimento, que já está sendo cometida. Então, é importante esse andamento para que todos entendam. A empresa Ernst Young está fora. E o que acontece agora? Será necessária
a nomeação de outra empresa ou pessoa, não sei, como que eles vão fazer. Aí é a juíza quem vai definir isso, ok? Mas Ernest Young está fora. Pelo menos é o que tudo indica quando é declarada o impedimento ou suspeição, ok? Então seriam esses esclarecimentos. Eu vou ficar por aqui. Agradecer a todos vocês pela atenção e conto com vocês amanhã na nossa TV Carlos Castilho. Tenham todos uma ótima tarde e até a próxima.